ainda? Bota aí no comentário aí. Tá Agora me tá. ouvindo? Agora melhorou? Sim, sim. Botei no 4G aqui. Aqui no interior, às vezes, a gente tem problemas, né, de transmissão. Gente, olha só, deixa eu primeiro justificar, né? A gente estava fazendo aí a divulgação, dizendo que hoje a gente receberia a doutora Isabela Rangel conosco. Teve os contratempos da advocacia, ela teve que acompanhar um cliente, um depoimento lá, e a doutora Michele Menezes, é sócia dela no Instituto de Direito e Perícia, e prontamente aí aceitou o nosso convite. É um prazer muito grande a gente estar te recebendo aqui, Michele, para esse primeiro Papo Legal. Tá? Eu vou apresentá-la para quem não a conhece, né? Doutora Michele Menezes é advogada, atuante no ramo empresarial e desportivo, e aqui eu já vou deixar um convite para uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre direito desportivo. Tá? Acho bem bacana esse tema aí. Ela também é perita judicial nas áreas de grafotecnia e fraude documental, é instrutora de perícia do Instituto de Direito e Perícia e no IDS. Seja bem-vinda. Vou deixar aí para você fazer sua saudação àqueles que nos acompanham aí. Bom, obrigada pelo convite. É uma responsabilidade, né? Porque Isabela dispensa a apresentação, então eu e Isabela somos sócias no curso, no Instituto, né? Até um mês atrás era um curso, agora nós migramos para Instituto de Direito e Perícia. Obrigada pelo convite e um beijão aí para o pessoal que está assistindo. Espero poder contribuir. Podem mandar perguntas e vamos lá. É isso aí. Então, como eu já disse, a gente vai estar conversando hoje sobre a perícia como forma de incremento na advocacia. Acho muito interessante, acompanho a Isabela, acompanho o Instituto lá há um tempo, acho muito interessante o trabalho que vocês fazem, e a gente vai estar esclarecendo aqui para quem acompanha a gente. A primeira coisa, ô Michele, que eu queria saber de você afinal, o que um perito faz? Qual que é o seu trabalho? Você é perita grafotécnica e fraude documental. O que você faz? Bom, com relação, antes um pouquinho de falar sobre o que eu faço, na faculdade de Direito a gente aprende a perícia como prova. E a gente segue em frente, né? A perícia não é apresentada de modo detalhado para a gente na faculdade de Direito. A gente sabe que a perícia é uma forma de prova, é uma das provas, né? E só. E aí, depois que eu me formei em Direito, eu estudava para delegada da Polícia Civil e eu me interessei pela perícia. Depois aconteceram algumas coisas, eu desisti, eu moro no Rio de Janeiro, e aí, por questão de violência e tudo, eu fui desistindo desse caminho e resolvi me dedicar à perícia, porque na área da Polícia Civil existe o perito, né, o perito oficial, e aí eu me interessei pela perícia até como fonte de renda extra, além da advocacia. E aí eu fiz um curso de perícia judicial, depois eu fiz alguns outros cursos de perícia judicial e fiz o de grafotecnia, que é a análise de manuscritos, né, seja assinatura ou seja qualquer lançamento manuscrito, e fiz o curso de fraude documental, onde a gente analisa documentos fraudados, sejam eles digitais ou eles físicos. Bom, o que o perito grafotécnico faz? Ele analisa qualquer lançamento manuscrito, elabora um laudo, que quando o perito, nós elaboramos um laudo, e quando somos contratados como assistente técnico, que basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o assistente técnico, ele elabora um parecer, existe uma diferença no nome, mas a estrutura é a mesma. E o grafotécnico, ele faz a análise do lançamento manuscrito e a culminância é o parecer. E na fraude documental a mesma coisa, a gente analisa os documentos e elabora um parecer com a nossa conclusão, com todos os detalhes que nós pudemos observar ao longo do trabalho, e a gente elabora um parecer e junta no processo. E aí o juiz, ele pode ou não, né? Ele não está distrito a sentenciar de acordo com o nosso laudo, mas ele pode fundamentar a sentença dele no laudo do perito. Basicamente, resumidamente, é isso que a gente faz. A gente faz a análise na grafotecnia dos manuscritos, e na fraude documental a gente faz a análise do documento, seja ele digital ou seja ele físico. Entendi. E hoje você falou algo aí que eu vejo que é muito importante hoje na advocacia, que cada vez mais se faz necessário e é um diferencial para o advogado
a assistência de um perito, de um assistente técnico para o acompanhar ali na questão da análise das provas, na questão do fortalecimento da tese trabalhada, nas mais diversas áreas do direito. Deixar um abraço aqui especial para a Claudinara, que é perita e que é aqui nossa colega aqui em Bom Jesus. Forte abraço aí, Claudinara. Então, cada vez mais se faz necessário. Às vezes você está assistindo essa live aqui e está pensando, poxa, eu não quero ser perito. Mas se atente, porque o trabalho de um assistente técnico junto com você na advocacia pode ser o diferencial do seu resultado dentro daquela demanda. Eu atuo na área criminal e eu falo sinceramente que hoje a maioria dos meus processos eu utilizo do serviço de um assistente técnico nas mais diversas áreas. Acho isso muito, muito importante. Agora, assistente técnico ele é contratado pelas partes, é particular, né? O advogado ou a parte vai lá, te contrata para você prestar aquele serviço. Agora, a gente também tem a figura do perito nomeado pelo juiz, né? E que, vamos dizer assim, ele é independente das partes, né, Michele? E como que funciona isso? Como que a pessoa que se torna perito, vamos dizer assim, como que ela consegue prestar esse serviço para o juízo? Tem que fazer um concurso público? Tem que fazer alguma coisa nesse sentido? Vamos lá. O assistente técnico, voltando um pouquinho à importância que você falou, né, do assistente técnico, além de trabalhar, de atuar na assistência técnica, ele também tem a função de quesitador, ele tem a função de quesitar e de fazer as perguntas que o perito vai responder ou não fazer, quando ele achar que tecnicamente não é o indicado para o caso, né? Então, assim, muitos advogados, eles pegam quesitos prontos do Google e utilizam, e aí ele direciona o olhar do perito e do juiz para algo que não interessa para aquele cliente. Daí a importância de ter um assistente técnico contratado. Então, dos advogados investirem no trabalho do assistente técnico. Com relação ao perito judicial, não precisa de concurso público para ser perito. Tampouco precisa ser advogado, mas é uma oportunidade para os advogados, né? Então, como que funciona? Para você ser perito judicial, você precisa de uma expertise. Bom, eu sou advogada. Então, eu posso ser perita judicial? Claro que pode. Você vai fazer um curso de perícia judicial. No Rio de Janeiro, o tribunal exige que o curso tenha 21 horas. No nosso curso, por exemplo, a gente certifica com 22, porque nós temos atividades, enfim, que dão aso a essa quantidade de horas. Mas tem tribunais no Brasil que exigem menos. Você precisa de um curso de perícia judicial. Digamos que você não seja advogado, que você seja nutricionista e você queira ser perito nutricionista. Então, você, com o curso de perícia judicial, a expertise, que é a nutrição, nesse exemplo que eu dei, você pode se cadastrar em todos os tribunais do Brasil, inclusive. Tá? Então, você vai ser judicial nessa área. Se você quiser ser... eu sou advogado, mas os advogados atuam muito com grafotecnia. Inclusive, ajuda a gente, né? Muitas vezes, quantas demandas a gente tem de contrato? Né? Contrato, eu não fiz esse empréstimo. O cliente não fez o empréstimo porque aquela assinatura não é dele. Então, a grafotecnia é uma área muito procurada pelos advogados. Como que eu faço para ser perito judicial em grafotecnia? Eu faço o curso de perícia judicial. Depois eu faço o da expertise, que é a grafotecnia. Estando com esses dois certificados, eu vou me inscrever no tribunal. Precisa tirar algumas certidões, certidão civil, criminal, do título de eleitor tem que estar em dia, com votação, enfim. Cada tribunal tem uma exigência, mas as certidões é um padrão. A gente precisa, faz o cadastro e existe um sorteio, né? Então, as nomeações chegam para a gente no nosso e-mail ou também no nosso certificado, quando advogado. Geralmente chega por e-mail, mas é possível que chegue direto no certificado digital, lá no nosso painel do advogado no tribunal. Os processos eletrônicos ajudam muito. Por quê? Porque a gente pode se inscrever no Brasil todo. E aí, dependendo da documentação que tenha no processo, é possível a gente fazer análise. Então, muitas vezes, você não precisa nem marcar diligência. Eu falo pela grafotecnia ou pela fraude documental. Alguns tribunais têm enviado para o nosso endereço o documento físico. E aí é possível a gente fazer a análise física do documento, né? Então, eu atuo no Brasil todo, Isabela também. Eu gosto mais de trabalhar como assistente técnico, Isabela gosta mais como perita judicial, então a gente se completa até nisso.
Eu gosto do serviço da assistência técnica, mas eu também sou perita nomeada. Então, é assim que acontece. Não precisa concurso, basta que você... Os cursos exigidos, né? A maioria dos tribunais do Brasil exige curso de perícia judicial e que você tenha uma expertise. Muitos advogados optam pela grafotecnia. Entendi, entendi. E hoje você falou algo. A Isabela aí, ó. Tá de olho na gente aqui, ó. Um abraço aí para você, Isabela, e vai ficar para uma próxima oportunidade de você estar no Papo Legal. A galera que nos acompanha aí, não saia não, porque no final a gente tem aqui ainda um convite para você, tá? Eu tive lá olhando o perfil do Instituto e sei que está se aproximando aí algo muito interessante para você que se interessar aqui pelo tema. No finalzinho que é daqui a pouquinho, nosso papo é rápido, mas você vai receber um convite aí. Mas você falando sobre o processo eletrônico, o perito, então, não precisa, vamos dizer assim, ter o papel, literalmente, o documento literalmente em mãos, ele pode exercer essa perícia, essa análise do documento, mesmo o documento sendo eletrônico, é isso? Então, no caso da grafotecnia, existe a possibilidade, a gente, quando a juíza demanda, a gente junta determinados documentos com a assinatura do cliente, né? Do cliente como advogado. E aí, quando eu sou perita nomeada, eu já tenho acesso a esses documentos. Se eu vejo que faltam padrões de assinatura, eu posso solicitar a juntada de mais documentos. O advogado só juntou a identidade, o documento de identidade, o RG, mais a procuração e a hipossuficiência. Eu tenho 3 padrões de assinatura, mas não são contemporâneos. Então, eu preciso de mais padrões. Então, o que eu posso solicitar? Carteira de trabalho, habilitação. O advogado faz a juntada desses documentos e a gente faz a análise de modo eletrônico. Não há um problema. Mas existem casos que é preciso fazer a coleta de assinatura. E hoje, graças a Deus, a gente já consegue fazer a coleta online, a coleta virtual. Já tem juízes que aceitam que seja feito. A gente faz pelo Zoom, existe todo um procedimento, mas é possível que seja feito. Em último caso, ou em casos especiais, a gente faz a coleta do padrão da assinatura de modo presencial. Mas sim, é possível fazer, porque o advogado junta muitas vezes a declaração de hipossuficiência, procuração, o advogado assinou aqueles 2 documentos eletronicamente, ele dá veracidade para o documento, né? Então, a gente tem o documento de identidade ou carteira de habilitação, algum documento de identificação do cliente. Muitas vezes é possível. O mais seguro é que a gente faça com no mínimo 3 assinaturas. Isso é o mínimo para a gente poder trabalhar. Mas existem diferentes situações para a gente poder conseguir atender a demanda de modo eletrônico, tá? Então, inclusive expedição de ofício para cartório, para que seja juntado aquele cartão de assinaturas. Quando a gente sabe onde a pessoa que é a assinatura da pessoa analisada tem firma, e aí a gente pode pedir que seja expedido ofício para que seja juntado aos autos essa ficha. E aí a gente consegue fazer a análise também. Então, assim, cada caso é um caso, mas é importante que todo mundo saiba que ele pode não precisar sair da sua casa ou do seu escritório para atuar como perito judicial. Muito legal, porque abre um campo, como você disse, no país todo, né? E aí basta a pessoa elaborar uma estratégia para poder aí alcançar esse mercado, né? E aí entra aqui uma outra pergunta, uma dúvida: quem pode ser perito? Antes de eu ser perito, eu preciso, vamos dizer assim, ter uma formação específica antes de ser perito? Tem que ser advogado? Tem que ser alguma outra tipo de formação? Então, não há necessidade de ser advogado. Muitos advogados fazem o curso de perícia e são peritos para complementar a renda. E depois eu posso falar que a gente acaba abrindo mão da advocacia e se dedicando muito à perícia. Porque a perícia, ela não te toma tanto tempo e te remunera bem. Então, com relação ao advogado, eu posso dizer que é mais rentável, muitas vezes, obviamente, que depende da área de atuação, a perícia. Isabela, hoje, por exemplo, ela sempre fala: hoje 90% da minha renda vem da perícia. Por quê? Porque eu dedico determinadas horas à perícia e eu consigo fazer outras coisas da minha vida pessoal e da minha família porque a perícia me proporciona isso, tá? Bom, com relação à carga horária da perícia, ela é super boa, porque você faz seu horário, você trabalha da sua casa. Com relação à formação,
Se você possui uma expertise, seja ela qual for, psicólogo, advogado, a gente fala em conhecimento técnico-científico. Então, muitas pessoas falam, poxa, eu preciso ter uma graduação tradicional? Nem sempre. Você pode ter um ensino técnico e você pode atuar como perito judicial. Ah, mas eu só tenho ensino médio. Então, o que a gente, para você atuar como perito judicial, o que a gente aconselha? Que você faça o curso de perícia judicial e você alie uma expertise. Qual pode ser? Pode ser grafotecnia, fraude documental. Geralmente, quem faz grafotecnia faz fraude documental e já pode atuar como perito, porque a grafotecnia não exige que você tenha o nível superior. Então, às vezes, Legal. eu ainda sou estudante de direito, mas eu já quero atuar como perito judicial. Beleza, faz o curso de perícia judicial e o que a gente aconselha é que faça primeiro de grafotecnia. E você já pode se inscrever no tribunal, porque a grafotecnia não exige o ensino superior completo. Ele exige... O perito exige que você... A perícia exige que você tenha conhecimento técnico-científico. E a grafotecnia já é expertise, já é o conhecimento técnico-científico que a lei exige. Então, é possível... Muito legal. Muito legal mesmo aí, saber disso. E é uma oportunidade muito rica para todos, porque ultimamente o número de fraudes que tem se ocorrido tem se multiplicado a 200. Todos os dias a gente vê alguém sendo vítima de algum tipo de fraude. E às vezes vai ser necessário a atuação de um perito, e o campo está se abrindo aí. A gente recebeu aqui uma pergunta da Ana, que é uma brilhante aí, bacharel em Direito, já apresentou o seu TCC aí sobre violência obstétrica, muito boa. Ela mandou uma pergunta aqui: a assinatura que foi autenticada em cartório, vocês têm acesso? Sim, quando a gente é perito nomeado, a gente pode, para poder realizar a nossa análise, a gente pode chegar em qualquer órgão, tá? A gente leva a nossa nomeação, chega, se identifica e a gente tem acesso aos livros, às fichas, é possível. Quando assistente técnico, não, a gente tem acesso ao que o advogado traz pra gente, tá? Então, quando você é perito judicial, você tem acesso aos órgãos, quando não, você tem acesso ao que o advogado nos apresenta. O nosso acesso à informação é mais limitado. Mas como perito judicial, não. Você pode ter acesso dentro de uma delegacia, se for necessário, ao inquérito, à assinatura feita ali, ao judiciário como um todo, ou a outros órgãos como o cartório, em que foi Beleza. aberta a firma. O Peterson está perguntando aqui como e onde achamos esse curso para realizarmos. Alguma indicação? Já já eu vou te dar a indicação do melhor lugar para você fazer esse curso, tá? É a referência. Isabela está falando aqui, ó, que assim como a fraude está crescente, o número de profissionais, né, na área está mega escasso. Então, realmente é uma oportunidade muito grande. E eu achei muito legal porque o estudante de direito, se ele quiser, já desde a graduação ali fazendo, ele pode se tornar um perito. Então, isso é muito bacana aí para você que é estudante. Então, basicamente, você não precisa ser advogado para se tornar perito. É muito, muito interessante isso. E sendo advogado e perito, Michele, você é advogada e é perita. Tem alguma restrição pelo Código de Ética, por exemplo, para você acumular essas funções? Tipo, eu vou ter que escolher, ou eu sou perito, ou eu sou advogado. Tem isso ou não tem isso? Não, a gente, como perita, a gente está condicionado aos mesmos artigos de suspeição e impedimento que o juiz, tá? Então, a gente incorre suspeição e impedimento, mas não há um impedimento ético para o advogado atuar como advogado e como perito. No meu token, uma curiosidade, quando eu faço login no site do tribunal, eu tenho que escolher se eu vou entrar como advogado ou como perito. E aí o meu painel do advogado vira o painel do perito. E aí ali eu tenho todas as minhas nomeações, os processos, as pendências como perita. E aí não quero mais verificar as minhas nomeações, as minhas pendências. Eu faço o logout do perfil de perita e entro como advogado e faço meu trabalho como advogada. Problema nenhum. O que não vai acontecer é você ser advogado e perito no mesmo processo. Isso não vai acontecer. Então, se você é advogada no processo e aconteceu de você ser nomeada, você tem que recusar. Porque você é advogado e às vezes acontece. Porque é o sistema que faz
esse sorteio, digamos assim, né? Então, poxa, chegou uma nomeação para mim, eu sou advogada, eu preciso recusar por questões óbvias, né? Mas não há impedimento nenhum da gente atuar nas duas áreas, tá? A gente pode ser perito e ser advogado, problema nenhum. Antes, assim, eu não, obviamente não atuo na área, eu sou um curioso, né? E eu sei que antes havia uma questão, você falou aí de sorteio do perito, né? Achei interessante isso. Que antes eu sei que havia uma indicação quase que pessoal do juiz, né? Os peritos, eles visitavam os magistrados, né? Criavam um relacionamento ali, e tal, e a partir de alguma demanda que surgir, e aqui, gente, deixar muito claro, eu não estou falando de nada promíscuo, nada ilícito, não, era assim que funcionava. Né? E a partir do que surgiu uma demanda, o juiz lembrava, tem esse perito aqui de grafotecnia, vou indicá-lo e tal. Hoje, então, o sistema é outro, pelo que você está dizendo, é isso? Hoje ainda acontece. Antes, esse relacionamento entre o perito e o juiz era mais estreito. Mas a gente existe o Conselho de Magistratura, inclusive, já se manifestou com relação a isso, sobre a escolha, a livre escolha do juiz, porque é necessário que seja por sorteio. Mas, assim, a realidade é, ainda existe a apresentação. No nosso curso a gente fala muito sobre isso. É importante que o perito se apresente, que ele leve o currículo, que ele demonstre que ele está disponível a contribuir para aquela vara, tá? Quando a gente faz um bom trabalho na vara, o juiz pode sim te nomear novamente para outros processos, porque você é um perito diligente, você é um perito que cumpre prazo e ele gosta do seu trabalho. Ainda há essa possibilidade. Mas existem outros tribunais que só trabalham com sorteio, ou 80% sorteio. Mas a demanda é tão grande que você está sempre recebendo nomeação. Essa semana eu recusei várias, porque eu não vou ter tempo de fazer tudo. Então, eu recusei Entendi. porque foram por sorteio. Tem vara que eu sou a perita da vara, entre aspas, né? Eu sou bastante nomeada daquela vara. Então, como eu tenho um compromisso de nomeação ali, eu às vezes recuso, até porque o meu trabalho preferencial é assistência técnica. Então, eu já meio que escolho a demanda que eu quero atuar e dou atenção para determinadas varas. Mas, Isabela está falando aí, que muitos juízes ainda aplicam o princípio da pessoalidade. É isso que eu estou falando. O juiz gosta do trabalho daquele perito, não há impedimento para que o perito seja nomeado. O que não pode é 100% das demandas com aquele perito. Mas que ele seja um perito que prevalece na vara, pode sim, porque ele cumpre. Porque o que acontece? Muitos peritos são nomeados e recusam, ou não cumprem, ou abandonam a causa. E aí o juiz tem o trabalho de fazer outra nomeação e a celeridade processual fica comprometida, né? Então, assim, não há um impedimento 100% do perito ser escolhido pelo juiz. Não há. Mas o que é correto, legalmente correto, é o sorteio. Mas não há uma ilegalidade na indicação do juiz. Olha, esse perito aqui, até porque quando, não sei de cabeça, aqui não me recordo de cabeça, além do sorteio, também há o critério da habilidade técnica. E aí que o juiz entra, olha, essa perita, a perita Michele, a perita Isabela, nesse caso ela tem maior habilidade. Eu confio no trabalho dela, eu quero que ela seja a perita, porque ela, de fato, vai colaborar com a justiça e vai dar uma base boa para eu sentenciar. Porque aí eu posso seguir o laudo ou não. Mas eu tenho certeza que dali vem um bom laudo. Vai chegar a uma boa conclusão. Entendi. E pelo que você está dizendo, acho que até na conversa até aqui, você chegou a relatar isso no momento. A perícia, economicamente, para quem tem interesse aí de desenvolver esse trabalho, é rentável, né? Pelo que você está falando, é ter um campo, que nem você dizendo, olha, eu recusei várias essa semana, tem um campo grande aí, pelo que a gente está vendo, economicamente, para quem se interessar, é rentável. Sim. Certo? A perícia como um todo, as pessoas entram na perícia como fonte de renda extra, aquilo que eu falei, e depois ela se torna renda até principal. Por quê? Existe um mito da justiça gratuita, que é a AJG, que a assistência judiciária é gratuita, e que o perito trabalha de graça. Não, o perito não trabalha de graça nunca. Ele pode receber um mínimo? Pode. Ele recebe um valor mínimo, mas ele não trabalha de graça, nem na AJG. Então, ainda a gente pode multiplicar aquele valor da nomeação, fazer o requerimento por meio de petição e o juiz pode deferir essa multiplicação em até 5 vezes.
da tabela. Então, quando o juiz não aplica, ele aplica o mínimo em uma vez da tabela, a gente pode pedir a majoração disso daí, desse honorário em até 5 vezes. E quando da assistência técnica, você recebe um bom valor, né, de assistência técnica, porque você faz o trabalho do perito, mas sob uma outra ótica. E quando perito nomeado não é a JG, você cobra o seu valor. Quanto vale a sua hora? Eu trabalho por hora. A minha hora mínima vale R$ 250 para causas pequenas. Mas a minha hora pode valer 450. Então, assim, se você... Entendi. A quantas horas eu preciso para elaborar um laudo, para fazer o estudo do processo, acompanhar uma diligência? Você chega a um valor fácil de uma perícia de 10, 12, 15 mil reais. E aí eu não vou trabalhar o mês todo. Eu não preciso trabalhar de segunda a sexta. Eu escolho o dia. Eu trabalho dia de sexta-feira com perícia. Pela manhã, porque à tarde eu não trabalho mais. Então, de manhã eu faço todo o meu trabalho pericial. É toda sexta-feira do mês pela manhã, até meio-dia. Depois disso eu já tiro folga. Então, assim... Muito bacana. É interessante. A Isabela está falando, uma conta rápida, recebendo o mínimo do tribunal em AJG, se você fizer 10 perícias no mês, você tem 4 mil e pouquinho. Mas isso em AJG. Então, assim, poxa, 10 perícias, você tem geralmente aí de 15 a 30 dias, depende do que o juiz despacha, do que o juiz decide para poder entregar o seu laudo. Quanto que você vai precisar dedicar de horas para isso? Né? Então, assim, a dedicação não é tão pesada, quando eu digo em carga horária, e o valor eu acho razoável, de 4 mil para o mínimo, para você atuar numa assistência judiciária gratuita. Mas é lógico, a gente atua em perícias pagas também. E aí, primeiro paga, depois a gente trabalha. Você não é obrigado a começar o trabalho se não está depositado o valor da perícia. E só para esclarecer, que às vezes tem estudante, tem gente que não é da área do direito, quando a gente fala que a AJG, é aqueles processos de pessoas que não têm condição de pagar advogado, que não têm condição, às vezes, de pagar custa processual, para pessoas que têm poucas condições, né? Então, nesses processos, tudo, vamos dizer, é de graça, menos a perícia. A perícia ela é remunerada. Quem paga a perícia, Túlio, se essa pessoa não tem condição? O Estado, a União, depende de onde o processo tramita. Então, o perito sempre recebe, só que na justiça gratuita, às vezes é um valor menor, que é o valor mínimo, às vezes que pode ser negociado, aí, tentar aumentar, dependendo da complexidade da perícia, né, como a Michelle colocou aqui, mas você recebe, o perito recebe. A Claudinara está fazendo aqui uma pergunta, é o seguinte, o TJRJ pede 2 anos de prática para se inscrever, certo? É isso? O TJRJ exige esse mínimo de tempo aí, de prática? O que cumpre essa exigência de 2 anos é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, tá? Mas aí a gente entra nesse critério da pessoalidade. Se você se apresenta e você é bem recebido na vara e o juiz acredita no seu trabalho, a gente já tem casos de que o perito foi nomeado e ele não tinha aqueles 2 anos e o nome dele foi incluído no banco de peritos do tribunal, tá? Acontece, mas no Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não é a regra. Mas isso é só no TJ. Na vara do trabalho, né? E na Justiça Federal não há essa exigência aqui no Rio de Janeiro. É possível que você se inscreva tão logo você termine o curso e tire suas certidões, as certidões exigidas. O TJ é o que mais implica com esses 2 anos. Mas se o juiz resolver te nomear pelo critério de pessoalidade, você vai ser nomeado porque existem diversos casos e você vai fazer sua perícia e seu nome vai ser incluído no banco de peritos. Beleza, e vamos lá. Eu quero ser perito. O que eu faço, afinal? Quem que eu procuro? Onde eu faço esse curso? É uma faculdade? É um lugar? Como eu sou perito? Fala pra gente, Michel. Para você ser perito, inclusive, a gente vai ter a Semana do Perito no nosso curso, que vai acontecer de 6 a 10 de setembro. É uma semana inteira de perícia judicial gratuita. O mais importante é que é gratuita. A gente vai fazer todos os dias uma live de 1 hora, instruindo as pessoas que desejam ser peritos judiciais. E aí a gente vai dar todo o conteúdo do curso de perícia judicial nesses 5 dias. E o melhor de tudo é que a gente ainda vai emitir certificado, tá? Então vai acontecer a Semana da Perícia no nosso Instagram. Vai ser de 6 a 10 de setembro. A gente vai anunciar tudo direitinho lá. Então, assim, pessoal, segue
que quem acompanhar a semana da perícia na sexta-feira, a gente vai liberar uma avaliaçãozinha. O que preencher a essa avaliação, a gente emite o certificado, tá? Não é preciso o curso, né? O curso tradicional, ele acontece, e não é a semana do perito, mas o nosso curso tradicional de perícia judicial, ele acontece sempre quinta, sexta e sábado. Quinta e sexta, de 18h30 às 22h30, e no sábado, de 9h30 às 13h30, tá? O de perícia judicial. Mas eu aconselho a todos que estão assistindo aqui, que tenham interesse, se fizer sentido para você, acompanhe a nossa Semana da Perícia. A gente vai abordar todo o conteúdo que a gente dá no curso, só que vai ser de modo gratuito, vai ser num bate-papo, liberado. E aí, na sexta-feira, quem desejar o certificado, basta preencher um formulário que a gente vai liberar, realizar uma avaliaçãozinha e a gente vai expedir o certificado. Ó, gente, então eu não sei aí na sua transmissão se eu estou na parte de cima ou de baixo. Aqui eu estou na parte de cima da minha tela. Então, aqui, ó, tá aí também, eu estou em cima aí, Então, aqui, tá vendo aqui onde está escrito o meu perfil? Tem um outro perfil e uma setinha. Clica nessa setinha agora, aqui, ó, vai abrir os dois perfis. Se você ainda não segue o perfil do Instituto, clique em seguir, você não vai sair da live, tá? É só clicar aqui, vai baixar, bota seguir. Você já vai ficar por dentro da semana do perito. Se você ainda não me segue, poxa. Estou compartilhando aí essa informação tão interessante e útil para você e a gente informa outras tantas coisas aí para vocês. Para quem está perguntando, a live vai ficar gravada assim, pode ficar tranquilo, tá? Então segue aqui, ó, o perfil do Instituto. Vem aí a semana do perito, aonde lá vão ter mais detalhes sobre essa conversa muito breve que a gente teve aqui. E você vai ter a oportunidade não só de absorver conhecimento gratuito, um conhecimento de qualidade, mas ainda assim vai receber um certificado por isso e vai saber como pode fazer parte lá o curso e se formar perito, saber detalhes mais profundos aí sobre esse ofício, tá? Ô, Michele, eu não sei se tem algo a mais que de repente eu não perguntei e que você deseja esclarecer aí sobre esse tema. Nós já estamos aí encaminhando para o final da nossa transmissão aqui, mas se tem algo aí que eu ainda não te perguntei, que você fala, poxa, acho muito importante falar, você tem essa oportunidade aí. Com relação ao trabalho do quesitador, por exemplo, que é o que muitos cursos, eu, por exemplo, demorei a entender o trabalho do quesitador, porque eu fiz 4 cursos e eu só comecei a entender quando eu estava atuando de fato, que é aquele que faz as perguntas para o perito responder. O assistente técnico, ele pode acumular essa função, ele pode atuar como quesitador e assistente técnico de um modo geral, mas é possível também atuar somente como quesitador. Você faz o seu trabalho, faz os quesitos, entrega e recebe por isso. Tá? Então, assim, existe, inclusive, a gente fala que é a profissão quesitador, que você só faz os quesitos. Tem bancos que contratam quesitadores somente para atuar nos processos deles, prepara o quesito, lê o processo, prepara o quesito e envia. Então, é uma atividade que existe, que é bem remunerada também, tanto quanto perito e assistente técnico, e você tem, digamos assim, menos trabalho. Você lê o processo, prepara a pergunta e elabora o quesito, né, que pode não ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, você elabora e envia para o advogado e o advogado junto, ou o banco, enfim, a parte contratante. E com relação aos cursos, a gente vai ter a Semana do Perito, que vai ser de 6 a 10 de setembro, de forma gratuita, a gente vai emitir um certificado de participação, e a gente tem também o curso de grafotecnia e de fraude documental na nossa grade. E aí, quem se interessar por esses cursos, pode mandar um direct lá, que a gente passa a data, forma de como vai acontecer o curso, valores e tudo. E você falou sobre o quesitador, eu tenho uma experiência aqui para compartilhar. Que, olha, eu tenho 11 anos de advocacia. O advogado, às vezes, acha que ele sabe fazer pergunta, que ele sabe isso, aquilo, e que aí ele vai saber quesitar. Gente, eu não tenho vergonha de dizer, advogado não sabe quesitar. Para isso, existem profissionais competentes da área, estudaram, e eles podem colaborar muito. Eu contrato quesitador, eu tenho processos que eu tenho um assistente técnico
para elaborar justamente os quesitos. E isso traz, assim, um resultado muito diferenciado, porque ele sabe o que e como ser perguntado. O advogado, às vezes, não. Ele faz várias perguntas que podem até ser inteligentes. Você, meu colega aí, minha colega que está ouvindo, podem ser perguntas inteligentes, mas que para a finalidade da perícia não vai ser. Não vai ser, nem sempre vai ser. Então, eu te recomendo que ou você faça o curso de quesitador para você poder aprimorar o seu conhecimento como advogado, talvez eu me interesse, tá? Ou você contrate um assistente técnico. E eu digo aqui que às vezes as pessoas também pensam, quem nunca contratou, pensa que é uma coisa astronômica. Assim, não, isso aí é coisa só de processo da Lava Jato, é coisa de quem é bilionário. Gente, não é. Tá? É uma questão acessível, obviamente, dependendo da complexidade do que você vai pedir, e o preço vai ser compatível com a complexidade, não tem jeito. Tá? Mas é algo acessível, principalmente pelo resultado que isso pode proporcionar dentro do seu processo. Tá? Então, curso com a gente de quesitação, porque o nosso curso de quesitação ele acontece em uma noite, de 18h30 às 22h30. Então, muitos advogados fazem esse curso justamente para evitar pegar o quesito do Google, né? Porque quando o perito ele dá o valor do trabalho dele, ele considera os quesitos. Quantos quesitos foram apresentados? 14 quesitos. Então é mais complexo para eu responder. Mas às vezes o quesito foi copiado do Google e não tem função, não ajuda em nada e mais atrapalha. E o cliente dele está pagando por algo que não vai ajudar, inclusive vai atrapalhar a demanda, o sucesso da demanda, o que ele busca. Eu atuo na área criminal, tá? Eu sou criminalista. E aí eu digo para os colegas que atuam também, o Ministério Público ele tem todo um aparato por trás para dar suporte ao trabalho dele. Então não pense os colegas que o quesito saiu de trás da orelha do promotor. Não pense os colegas de que não há ali um estudo técnico antes do grupo do GAP, ali do Ministério Público, onde tem peritos e tem pessoas ali capacitadas nas diversas áreas. E aí você, advogada, precisa também se preparar. E se preparar não é só estudando, mas é também contratando um assistente técnico competente para estar do seu lado. Tá? Então é muito interessante, aprendi muito aqui contigo, Michele. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? A gente está se conhecendo aqui através dessa transmissão, mas eu queria dizer aí que é um prazer imenso. Dá para ver aí que é uma profissional super competente. Então, pois, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí no Instituto também, no IDS, que cada vez mais e mais pessoas possam ter aí a realidade transformada, né? Porque a verdade é essa. Você pega aí um aluno, um estudante, um advogado que está ali desiludido com a profissão, ou outra pessoa, e dá uma oportunidade para essa pessoa trabalhar de forma digna e conseguir sustentar, cara, se sustentar, para se sentir produtivo. Isso aí é muito interessante e mais. O trabalho do perito também é uma ferramenta, assim como o advogado, para fazer o direito ali ser satisfeito, ser alcançado em favor de quem está sendo eventualmente lesado. Então, mais uma vez, se você não segue, ó, vai aqui em cima, clica, segue o Instituto e me segue também, tá? Que você com certeza vai ter muito lá. A Semana do Perito é quando mesmo, Michele? Lembra pra gente aí de novo. Bom, a Semana do Perito vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de setembro. A live vai acontecer às 20 horas, tá? Mas lá no nosso Instagram a gente vai estar passando maiores informações. Mas já anota aí na agenda de 6 a 10 o compromisso das 20 horas. Uma horinha passa super rápido, uma hora de conhecimento passa mais rápido ainda. E aí a gente espera vocês lá. E gratuito e com certificado, galera. Então, vamos lá, todo mundo aprimorar os seus conhecimentos. Michele, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Estamos aqui à disposição também. Vamos te receber em outra oportunidade para o direito desportivo, tá? E, Isabela, você ficou aí, ó, ouvindo, né?
a gente, da próxima vez, vai ser você, para falar de registros de marcas, patentes e atuação ali no INPI, tá bom? Então, Michele, eu deixo aí para você fazer suas últimas considerações e a gente já vai estar caminhando aí para o nosso encerramento. Bom, obrigada pelo convite. Espero ter contribuído aí com você e com o pessoal que passou por aqui. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer compartilhar um pouquinho do que eu sei. E eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado. Eu falo sempre isso com a Isabela e ela é recíproco. A gente não tem medo de ajudar e de compartilhar. Então, eu também me coloco à disposição para qualquer dúvida que qualquer outro colega advogado ou estudante de direito mesmo tenha nas minhas áreas de atuação, seja na perícia, seja dentro do direito, eu me coloco à disposição para ajudar, para orientar. Eu não tenho problema com isso. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha sido uma horinha proveitosa nossa aqui. Mandar um beijo para a Isabela, que está aí assistindo. E eu já está aceito o convite para voltar aqui para poder falar do direito desportivo. Bacana, bacana. A gente vai agendar. E, gente, semana que vem, o Papo Legal vai ter que ser na segunda-feira, porque na quinta-feira eu vou estar em viagem. Então vai ser na segunda-feira, 8 da noite, e o tema vai ser Advogando para Condomínios. A gente vai estar recebendo o Dr. Denis Muruci e vai ser muito bacana. Então, segunda-feira, 8 horas, a gente te espera. Essa live vai ficar gravada para você assistir e compartilhar depois. Forte abraço aí, Michele. Forte abraço, Isabela, que está dirigindo, juízo aí, tá? E até o próximo Papo Legal. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.